Muito bem, meus amigos, vamos lá. Voltando então ao nosso estudo do livro O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico. Nós estamos na segunda parte, iniciamos o tema filosofia, saímos da parte de ciências, entramos em filosofia, lembrando que mais para frente nós entraremos na parte religiosa. Então, nessa filosofia, nós estamos, então, passando da primeira parte, depois entrando no tema vida. Só lembrando que fizemos o 115, abordando só a filosofia a partir da visão do espírito, e nesse item vida, nós estamos nesse capítulo vida, estamos no item aprendizado. Então, na questão 116, nós vimos rapidamente, então, se o homem físico está ligado ao seu pretérito espiritual, e aí não só está ligado, como nós vivemos do nosso presente o resultado do nosso passado. Se a inteligência julgada pelo padrão humano ser a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra, falando sobre o aprimoramento contínuo e sucessivo de cada espírito que através das existências terrestres e também do seu desenvolvimento no mundo espiritual, existe ali o aprimoramento da inteligência a partir da vivência das experiências que nós vivemos aqui durante a nossa trajetória evolutiva. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes, vai falando sobre o registro que a alma vai realizando durante a sua vivência aqui no mundo físico, através das diversas experiências, e sempre, como é colocado para nós, guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, não lembramos dos fatos, mas sempre guardamos as impressões, sempre temos ali aquilo que foi acumulado em termos de experiência para ser aplicado em existências futuras. E, por fim, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Então, foi colocado para nós, ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Bom dia, Marli. Então, melhor forma de ampliar nossa capacidade espiritual é vivermos de um modo sábio, de um modo digno, de um modo proveitoso as nossas experiências aqui no mundo físico em especial, que é esse cenário onde nós nos encontramos hoje. Mas sabemos também que tanto no mundo físico como no mundo espiritual, o aprendizado é contínuo e as nossas capacidades dependem sempre, como é colocado para nós aqui, a fórmula mais elevada e mais bela, que é a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Então, que seja bem então, Angelina. Muito bem. Questão 120, então, vamos lá. Seguindo ainda dentro desse aspecto filosófico, Bom dia, Sandra. Então, 120, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Então, perguntas interessantes propostas pelos nossos amigos lá do passado, E Emmanuel trazendo para nós aqui a visão sempre muito proveitosa e objetiva a partir da visão do espírito, Trazendo, claro, sempre o brilho que a doutrina espírita proporciona para todos nós. Então, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Emmanuel responde, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Bom, vamos lembrar
que nós falamos aqui de 1939, 1940. Então, naquele período, nós estavam já experimentando o início da Segunda Guerra Mundial. Então, quando foi falado para nós aqui sobre o uso da inteligência sem o desenvolvimento espiritual, nós vamos lembrar, né, como Emmanuel coloca para nós, que o desenvolvimento espiritual é uma consequência natural da nossa vida, da nossa existência. Então, nós vamos vivenciando as nossas experiências. Mesmo, a gente lembra sempre que a evolução do espírito ela acontece em tempos diferentes para cada espírito. Como já conversamos anteriormente, há aqueles momentos em que o espírito ele precisa de um estacionamento para que realizações muito mais profundas aconteçam na sua mente, no seu coração, aconteçam nele mesmo como espírito, diferentemente de outros que estão em pleno desenvolvimento, com atividades que trazem resultados que podem ser observados, que podem ser vistos. Né? Enquanto nós falamos, por exemplo, dentro daquele cenário que nós já estudamos, com André Luiz, com Filomeno de Miranda, mostrando esferas no mundo espiritual, onde espíritos se encontram profundamente endurecidos, num atraso espiritual muito grande, ali o espírito está passando, vivenciando o seu desenvolvimento espiritual. Embora o resultado não seja apreciável para nós, que temos uma visão bastante superficial, e para nós ela é linear, né? Ou seja, o espírito só evolui quando ele dá um passo para frente. Mas quando o espírito se encontra estagnado, ou quando ele vive experiências mais dolorosas, existe ali um processo de desenvolvimento, que é exatamente ali um processo de transformação mais profunda, né? Aquela imagem que a gente trouxe do alimento, né? Alguns alimentos em 3 minutinhos, né? Como lembrando ali do nosso querido miojo, em 3 minutinhos ele está pronto, enquanto que outros precisam ali de algumas horas de cozimento para poder amolecer, né? Então, o alimento vai ficar pronto. Porém, o processo que ele precisa se submeter para poder passar por essa transformação são processos diferentes. Então, quando nós falamos em desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento sempre acontece. Mesmo que o espírito aparentemente esteja numa situação de negação, numa situação de ignorância, numa situação de rebeldia contra as leis de Deus, ele está se desenvolvendo. As dores que ele vivencia são dores necessárias para o seu despertamento. As suas ações, que serão depois revisadas e depois corrigidas, também são ações que fazem parte do seu desenvolvimento. Por isso que Emmanuel colocou para nós aqui que, em vez de dizer se a inteligência pode existir sem o desenvolvimento espiritual, ele fala para nós do desenvolvimento sentimental. Então ele troca o espiritual por sentimental, exatamente porque nós sabemos que o desenvolvimento do espírito é contínuo, independentemente das circunstâncias que o espírito se encontra vivenciando, desde as esferas mais elevadas até as esferas mais inferiores. Agora, o desenvolvimento sentimental é aquilo que de fato nós estamos aqui vivenciando. Então, dentro do contexto do século do começo do meados do século XX, que nós vimos aqui que era o contexto da publicação do livro, e é por isso que Emmanuel faz essa referência, né? Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque esse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. E é claro, né, como a gente já comentou, que esse livro aqui, em muitas passagens, ele é como se tivesse sido escrito ontem, porque a dolorosa realidade do nosso mundo hoje, onde nós temos, né, essa corrida armamentista, onde nós temos esse conflito entre nações, envolvendo, por exemplo, interesses econômicos, antipatias ideológicas, não apenas dentro das nações, mas dentro de países como nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje, em que as pessoas estão aparentemente se odiando cada vez mais, simplesmente por pensarem diferente e deixarem de se respeitar. Então, essa dolorosa realidade que nós estamos vivendo vem exatamente do desequilíbrio do sentimento e da razão.
Por isso, então, ele coloca o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então nós vamos perceber, eu me vi numa situação interessante quando assistia a uma transmissão da conferência da ONU que aconteceu recentemente, e assim como também nós imaginamos que aquilo que vai acontecer em breve, né, nessas reuniões como a COP que vai acontecer aqui no Brasil, que fala sobre o encontro, sobre meio ambiente, sobre outras questões. Enquanto ali acontece uma coisa, muito próximo dali, material bélico se encontra posicionado num conflito entre Estados Unidos e Venezuela, enquanto em outros lugares do mundo outros conflitos vão acontecendo. Então, o que eu me vi assim naquele momento foi se alguém que estivesse fazendo um discurso para líderes mundiais, para toda a mídia, para toda a sociedade acompanhar. Alguém, em vez de falar sobre os interesses econômicos, sobre o desenvolvimento tecnológico, sobre a corrida armamentista, alguém falasse simplesmente de paz e amor. Como essa pessoa seria levada a sério naquele momento? Alguém dissesse assim, irmãos, vamos parar com a guerra, vamos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Qual seria a resposta do público? Seria completamente ignorado. As pessoas dariam aquele sorriso sarcástico, porque simplesmente os valores do espírito, e nesse caso os valores morais do espírito, eles são colocados em segundo plano. Porque é como se nós disséssemos, é um discurso muito bonito, mas ele não é prático. Porque a prática é aquilo que acontece no nosso dia a dia. São as necessidades do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, dos interesses da política, dos interesses da economia e dentre outros tantos interesses que vão sendo pautados, né, nas relações humanas e institucionais aqui no nosso mundo. Então falar sobre amor, falar sobre paz, falar sobre aquilo que sai do coração, de pensarmos, por exemplo, né, olha, não jogue aquela bomba porque você vai matar os seus irmãos e todos nós devemos nos amar. Qual seria a resposta naquele momento? Ou então, vamos parar de destruir a natureza, ali nós temos animais que são os nossos irmãos, a vegetação, que tudo isso é criatura de, tudo isso são criações divinas. Então nós não devemos destruir aquilo que Deus nos ofertou. Qual seria a resposta? Nós vemos esses discursos que vêm sendo tratados, que vêm sendo apresentados, principalmente, né, nas grandes representações das grandes religiões aqui do nosso mundo, como é o caso, por exemplo, dos discursos que o Papa faz no Vaticano. Então, assim acontecia com o Papa Bento XVI, assim acontecia com o Papa Francisco, assim acontece também com o Papa Leão. Então a gente vê assim que no momento em que acontece alguma coisa, o Vaticano solta uma nota. E o Papa fala exatamente sobre isso, que nós temos que buscar a paz, que nós temos que destruir os muros e construir pontes e tudo mais. A mídia lança esse tipo de discurso e ele passa completamente, não apenas despercebido, mas ele passa veementemente ignorado. Simplesmente porque nós entronizamos, como coloca para nós aqui Emmanuel, ou seja, nós colocamos no trono daquilo que é o mais importante, a nossa capacidade intelectual. Nós colocamos no altar das nossas devoções aquilo que diz respeito ao mundo material, em termos de poder, em termos de economia, de riqueza, de força. Esses são os valores que hoje nós estamos cultuando aqui no nosso mundo. Nesse período, né, assim como aconteceu naquela época, em que eles estavam ali iniciando os conflitos da Segunda Guerra Mundial, 5 anos depois, o nosso planeta estava ali, né, em algumas partes, completamente devastado. Por causa da grande destruição, do ódio que proliferava, de tudo aquilo, né, nós chegamos a estudar sobre isso, lá naquela passagem do mundo espiritual e a guerra, sobre os espíritos, durante os combates, né, lá do livro dos espíritos, a gente chegou a abordar um pouquinho sobre a repercussão desse tipo de situação que acontece aqui no nosso mundo, envolvendo encarnados e desencarnados. Então isso viria a acontecer nos 5 anos seguintes, com essa grande destruição, e infelizmente, alguns anos depois, outras situações foram surgindo, trazendo destruição, trazendo distanciamento cada vez maior
dos corações das pessoas aqui no nosso mundo. E nós estamos, infelizmente, vivendo esse momento também na nossa atualidade. Então, vendo, né, que as pessoas estão se juntando em pequenos grupos para poder somar forças, mas nós não vemos a união das pessoas pelo sentimento, como Emmanuel coloca para nós aqui. Então, o desequilíbrio do sentimento e o desequilíbrio da razão. Então, nós vemos isso como sendo algo muito mais atual do que nós imaginamos. Porque em qualquer situação que nós aplicarmos isso hoje, quando nós falamos em razão, nós falamos também da inteligência, nós falamos do desenvolvimento tecnológico aqui no nosso mundo, e a cada dia surge uma novidade, né, em termos de invenções, em termos de aplicações de recursos que vão surgindo no nosso mundo, né, tecnologias das mais variadas, mas simplesmente para expressar a capacidade de força e o poder que um grupo, que uma nação, que um conjunto, que um conglomerado de nações podem mostrar umas contra as outras. Mas nós não percebemos qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação que aproxime as pessoas pelo coração. Então, quando se fala para nós sobre religiões, sobre temas que as religiões geralmente abordam, né? Não religiões em si, mas falarmos, por exemplo, sobre Deus, falarmos sobre Jesus, falarmos sobre esses grandes mentores e sábios do mundo espiritual que influenciam cada cultura, e falarmos principalmente, como Kardec tão bem apresentou para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse que o interesse daquele livro não era falar sobre fatos, não era falar sobre personagens ou sobre história, era falar sobre os valores que eram transmitidos pelo Evangelho. Porque qualquer outro tipo de informação que fosse abordada, ela geraria conflito, porque uma religião interpreta de uma forma e outra religião interpreta de outra. Mas quando nós falamos sobre virtudes e ensinamentos do Evangelho, que podem enaltecer e fortalecer cada vez mais o espírito, isso acaba sendo incontestável. Mas ainda assim nós temos divergências, porque o modo como nós interpretamos uma determinada lição entra em divergência com aquilo que o outro também interpreta de acordo com a sua visão filosófica. Então as religiões hoje estão vivendo realmente momentos muito complicados, porque elas atuam sobre os indivíduos. Mas nós, enquanto indivíduos influenciados por essas filosofias, nós estamos separando aquilo que nós esperamos para o nosso futuro espiritual e aquilo que nós estamos vivendo na prática. Então é como se nós estivéssemos vivendo aquela famosa, né, sempre mencionada dupla personalidade, a personalidade religiosa e a personalidade mundana. E a nossa personalidade mundana é aquela que mais se sobressai. Tanto é assim que nós vemos exatamente que, embora mais de 90% da população mundial esteja vinculada a alguma religião, o mundo hoje se encontra em conflito, inclusive, entre nações que, em nome da fé, acabam entrando em atrito uma com a outra, provocando mortes, provocando destruição, provocando ali, né, alimentando cada vez mais esse sentimento de ódio entre as pessoas, de indiferença de uns para com as dores dos outros. Então, o que é colocado para nós aqui por Emmanuel, dentro dessa questão, é se a existência, se a inteligência pode existir sem o desenvolvimento sentimental nesse sentido. A inteligência pode, agora o problema é o direcionamento que nós encontramos, que nós damos a ela. Porque a nossa inteligência hoje não é uma inteligência que busca soluções e aproximações. É uma inteligência que a cada dia se torna mais separatista, né? Cada vez mais distanciando os indivíduos uns dos outros. A inteligência sendo aplicada para alimentar o nosso egoísmo, inteligência que sendo aplicada para alimentar as nossas ambições, os nossos interesses, nunca o interesse comum. Então é sempre a ideia de vemos a cada dia a tecnologia surgindo em termos de recursos tecnológicos, biológicos, até mesmo ecológicos, por que não, mas infelizmente sempre sendo aplicados para alimentar e para satisfazer os nossos interesses individuais. Então sim, pode existir, mas o erro das criaturas humanas foi valorizar mais a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida.
E a pergunta que nós fazemos é, né, quanto tempo ainda nós demoraremos para esse despertar de consciência, bom dia, abraço, o despertar de consciência para fazer com que tudo aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos, em termos de valores do espírito, de fato, possam ser aplicados no nosso mundo para fazer com que a nossa inteligência seja, então, direcionada para o bem, de fato, né? E até mesmo esse discurso, inteligência sendo aplicada para o bem, é algo que simplesmente passa ignorado e despercebido. Já vimos também, né, no próprio Livro dos Espíritos e tantos ensinamentos que os Espíritos trazem para nós, que nós evoluímos muito mais intelectualmente, né, com muito mais rapidez intelectualmente do que moralmente. E por que isso tudo, né, como nós já falamos tantas vezes? Porque é muito mais fácil nós aplicarmos a inteligência que nós temos para buscarmos soluções para a nossa vida. E essas soluções, elas não são baseadas em valores, se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado. É simplesmente para satisfazer, para solucionar os problemas com os quais nós nos deparamos. Então surgiu uma situação, eu vou resolver a partir da minha inteligência, vou colocar ali na mesa todas as opções que eu tenho, eu vou escolher aquela opção que seja mais confortável, mais interessante para mim, mais conveniente, independentemente das suas consequências. Mas as consequências só serão percebidas quando a dor bater a nossa porta. Aí então nós vamos querer aliviar a nossa dor. Só que nós não tomamos o cuidado de evitar que a dor chegue. Nós precisamos ser despertados pela dor, e é por isso que o nosso mundo ainda é o mundo que traz para nós tantas experiências dolorosas, né? Porque nós geramos, e a equação divina ela é muito objetiva, ela é muito precisa, que é exatamente essa pedagogia de aprendermos com as nossas próprias ações. Se nós agirmos de um modo desequilibrado, o resultado será também desequilibrado e nós viveremos a partir da dor gerada por esse desequilíbrio para consertar, para reparar aquilo que nós fizemos. A partir do momento em que nós, como Emmanuel coloca, os valores legítimos do coração nos caminhos da vida, quando passarmos a aplicar esses valores legítimos nas situações do nosso cotidiano, a nossa vida vai de fato se transformar. E é essa grande expectativa que nós temos, que esse mundo de regeneração que a cada dia vai se aproximando, embora pareça para nós ainda tão distante, e na verdade parece distante porque nós, essas transformações não vão acontecer dentro do nosso tempo, mas de acordo com o tempo que Deus determina. E mesmo assim não é uma determinação de imposição, porque é através do uso do nosso livre-arbítrio que nós vamos promover essas mudanças se nós quisermos de fato. Então teremos, sem dúvida nenhuma, influência do mundo espiritual para nos ajudar nessa mudança, mas o tempo vai demorar porque somos nós que determinamos, de acordo com as escolhas que nós fazemos. Porém, esse mundo de regeneração, como o próprio nome traz para nós, é um mundo regenerado, é um mundo que traz indivíduos transformados. É esse mundo em que nós já temos valores mais elevados desenvolvidos e a nossa inteligência passa então a ser utilizada de um modo proveitoso para todos e não apenas individualmente. Veremos as economias mais fortes preocupadas com aquelas economias ainda fracas, procurando sempre orientar, estimular e apoiar principalmente aqueles que precisam. Veremos as dores humanas sendo percebidas por aqueles que estão numa situação mais confortável, mais equilibrada, e uns terão preocupação com os outros. Veremos os investimentos nos interesses coletivos e não apenas nos interesses individuais. Não teremos mais a busca do comércio e das riquezas, mas veremos o mundo do compartilhamento. Mas para isso, olha quantas mudanças precisarão acontecer nos nossos sentimentos, para que a nossa inteligência possa encontrar essa solução. Então, por isso, sim, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual, e sim, pode haver desenvolvimento da inteligência no sentido também sem o desenvolvimento sentimental. Porém, vai ser uma inteligência mal dirigida, porque a inteligência nada mais é a capacidade que a gente tem de criar, de desenvolver, de organizar. Quando nós tivermos a nossa inteligência imantada, impregnada, recheada com os valores legítimos do coração, então nós continuaremos usando essa inteligência, porém utilizando uma outra polaridade,
a polaridade de transformação do nosso mundo. Né? Então, do contexto de quase 100 anos que nós estamos acompanhando, isso traz para nós, na atualidade, uma visão exatamente idêntica, em que grandes potências estão investindo absurdas fortunas para poder aprimorar, né, o seu poder bélico, o seu poder de influência, e infelizmente ainda vemos a humanidade passando tantas necessidades. A desigualdade muito presente, né, a concentração de recursos na mãos de poucos indivíduos, de poucas instituições, de poucas nações, em detrimento das necessidades legítimas de outras nações, de outras pessoas, de outros grupos. Nós vimos ali pessoas que estão passando fome, pessoas que estão adoecendo e morrendo por doenças que poderiam ser rapidamente tratadas com investimentos, com aplicação de recursos, e para isso nós vemos um direcionamento diferente, em que cada um pensa apenas em si mesmo. É a inteligência mal dirigida, é a inteligência mal aplicada por falta do desenvolvimento sentimental. E esse sentimental vem principalmente dos sentimentos do coração, dos sentimentos legítimos do coração. Então, tudo isso que nós falamos agora pode ser algo muito bonito, muito poético, muito romântico, mas ele não é nada prático para a nossa vida cotidiana, simplesmente porque esses valores não têm valor no nosso tempo atual. Só tem valor quando nós sentimos a dor bater à nossa porta. Aí então nós lamentamos pelo sofrimento, mas nós não nos preocupamos com aquilo que gerou esse sofrimento. Porque estamos cegos pelas nossas ambições e cegos pelo nosso egoísmo. Então, infelizmente, nós teremos um mundo ainda bastante hostil para todos nós, exatamente porque nós mesmos criamos essas hostilidades. O Braz lembrou aqui, inteligência sem evolução moral é perigo, né? Sempre traz resultados dolorosos, né? Então nós temos não apenas esse socialismo, né, Braz? Nós temos hoje sistemas de governo, sistemas econômicos, sistemas variados que são criados hoje, que embora os nomes sejam interessantes, a aplicação também é equivocada. Nós teremos que encontrar mais para frente ainda novos sistemas que de fato não se preocupem apenas com as questões da matéria, mas se preocupem com as questões do espírito. Né? Então, de socialismo, que visa apenas a sociedade, capitalismo, que visa apenas o capital, o espiritismo, por exemplo, independentemente da filosofia, não falo do espiritismo no sentido doutrina espírita, mas o espiritismo em que uma filosofia valoriza o espírito. Tá? Então, apesar do nome nós conhecermos espiritismo, pensemos no espiritismo na aplicação do espírito. Né? Nós podemos olhar, por exemplo, que enquanto nós tivemos um período em que Deus era o centro de tudo, e até mesmo assim, olha só, quando nós vivíamos a época do teocentrismo, naquele período da Baixa Idade Média, né, ou da Alta Idade Média, né, quando nós tínhamos ali em que tudo se falava era sobre Deus, as instituições mais importantes e as pessoas mais poderosas falavam em nome de Deus, foi aquele momento em que houve maior perseguição e maior sofrimento. E depois veio o antropocentrismo, em que o homem passou a ser o centro de tudo, a inteligência passou a ser valorizada. E aí então chega a doutrina espírita trazendo ainda para nós, lamentavelmente, de um modo muito, muito restrito, o espiritocentrismo. E esse espiritocentrismo, nós vamos observar exatamente isso, o espírito como centro de tudo. Porque enquanto o homem for o centro de tudo, são os interesses humanos encarnados aqui no mundo físico que serão valorizados. Quando nós passarmos a olhar o espírito, aí sim nós veremos o espírito encarnado, o espírito desencarnado, vivendo as suas experiências. E entenderemos, inclusive, os mecanismos que direcionam a nossa evolução, falando da reencarnação, das nossas provas e expiações, da vivência coletiva, enfim, de tudo aquilo que diz respeito à realidade do espírito que o espiritismo traz para nós. E algo importante da gente sempre perceber, né, que a doutrina espírita não inventou esses conceitos para tentar dirigir o mundo. A doutrina espírita revelou para nós esses conceitos e procura a cada dia nos esclarecer a respeito deles. Porque é algo interessante, né? Hoje a doutrina espírita ela é vista como sendo uma religião concorrente das demais.
É uma religião que disputa espaço com outras para ter ali o maior número de fiéis, para ter ali as suas instituições fortalecidas e enriquecidas, etc, etc. Mas, na verdade, a doutrina espírita ela não trouxe, ela não inventou nada. Quando nós falamos em reencarnação, a reencarnação não é pensada, a reencarnação não existe porque o Espiritismo disse que existe. Ela é uma doutrina que diz assim, olha, a reencarnação existe e ela funciona dessa forma. Boa sorte com a sua. Independentemente de acreditar ou não acreditar, independentemente de você estar vinculado ou não vinculado a qualquer religião. Por isso que Kardec, quando trouxe a filosofia espírita, naquela época ele não se importava com a religião das pessoas. Não importa qual é a sua religião, não importa em que Deus você acredita, o que importa é que você entender que esse é o papel da doutrina, de trazer o esclarecimento, o que importa é você entender que você é um espírito e que você está reencarnado. E que se você viver mal a sua reencarnação, as coisas vão acontecer dessa e dessa forma. Se você viver bem, as coisas acontecerão de uma forma diferente. Que você será um espírito que, se você desencarnar aqui fisicamente, você volta. Então vejam que a doutrina espírita ela vai falando sobre aquilo que existe. Não é algo que ela diz que você deve ou não fazer. Olha, para você ser adepto dessa religião, você precisa fazer isso. Você precisa cortar o cabelo, você precisa usar essa roupa, você precisa falar essa língua, esse idioma, você precisa ir fazer e acontecer. A doutrina espírita, o papel dela é assim, olha, só para você ficar sabendo, você é um espírito, tá? E mais ainda, você é um espírito que está encarnado e que a sua realidade ela é imaterial. E mais, que você é um espírito que você está reencarnado e que outras reencarnações virão. E mais ainda, aquilo que você fizer da sua vida vai repercutir no seu futuro. E aquilo que você está vivendo agora é consequência do seu passado. Então ela vai trazendo para nós esclarecimentos sobre aquilo que já existe. Por isso que a doutrina ela tem uma característica diferente. E no momento em que ela inaugurou essa nova fase do espiritocentrismo, como o espírito sendo o centro de tudo, nesse século e meio que já passamos, desde a publicação das primeiras obras que falam sobre essa realidade, olha só o que o mundo aprendeu com isso. Infelizmente, muito pouco. Porque o nosso foco, ele é um foco que está na realidade do mundo físico, não é um foco que está na realidade do mundo espiritual. Então o esclarecimento veio, somos nós que não estamos olhando para ele. Mas mais dia ou menos dia nós passaremos a olhar. Quando nós chegarmos ali, infelizmente, né, eu espero que isso não aconteça, mas quando nós chegarmos no fundo do poço, nós perguntamos, mas por que as coisas são assim? Aí então nós entenderemos, estudando a nossa própria história, todas as decisões que nós tomamos, todos os caminhos que nós escolhemos, todas as atitudes que nós praticamos, aí sim nós entenderemos que a causa estava em nós mesmos. Não estava exatamente naquilo que imaginando que é simplesmente uma consequência de uma força metafísica, de uma força extraterrena. São escolhas que nós fizemos. Mas aí então nós já criamos uma situação que, infelizmente, vai gerar para nós uma demora muito grande, um atraso muito grande na nossa evolução. Porque nós poderíamos evoluir pela inteligência que nós temos hoje, criando mecanismos, recursos assim dos mais impressionantes, que são aplicados na nossa vida cotidiana, na satisfação das nossas necessidades, desde aquelas que são as mais básicas até aquelas que são das mais fúteis, é uma inteligência que é mal aplicada, que é mal direcionada. Quando nós passarmos a entender essa realidade do espírito, podemos imaginar as grandes transformações que vão acontecer no nosso mundo a partir da forma como nós agirmos. Brás colocou aqui, né, uma vez, né, no lar de criança que eu cuidava para cortar os cabelos de uma criança raquítica, né, filha evangélica, tive que pegar a autorização do juiz, né? Pois é. Então ainda temos essas distorções que nós vemos, né? Em que até mesmo para a prática das boas ações, o nosso mundo faz interpretação equivocada. Na próxima questão, questão 121, algo interessante aqui também, né? O meio ambiente influi no espírito
Não o meio ambiente de falarmos de natureza, mas o local onde ele vive, o mundo onde ele vive, as influências que são exercidas sobre ele. Isso influi no espírito, isso interfere na sua personalidade, no seu caráter, nos seus valores? Emmanuel coloca: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, como foi colocado para nós, né, e isso fica muito claro, né, basta a gente observar que o local onde nós reencarnamos, o meio de vida onde nós temos, as influências que nós recebemos, para muitos de nós isso constitui de fato uma prova. E só para a gente poder lembrar, quando nós falamos em prova, nós temos que pensar em prova de caráter, em que essa prova de caráter nos estimula a determinadas reações e sentimentos que nós podemos aderir ou não de acordo com a nossa escolha. E aderir a essas influências, aceitar essas influências, elas podem ser positivas ou negativas. Se eu recebo uma influência positiva de uma família, de um grupo social, de uma religião onde eu me encontro, de um sistema educacional do qual eu participo, eu posso assimilar aqueles ensinamentos ou não. Ou mesmo, né, se eu posso ter ali uma influência negativa de um ambiente que é um ambiente negativo, um ambiente agressivo, local onde eu vivo, como por exemplo nós pensarmos nesses locais onde a violência se encontra muito presente, onde a pobreza, as viciações se encontram muito presentes, eu posso aceitar aquela influência ou não. Algumas vezes o indivíduo é influenciado de tal forma que dentro do nosso ponto de vista parece que ele não tem como resistir àquilo. Em que ou ele adere àquilo tudo, ou ele simplesmente desaparece, ou simplesmente ele é anulado. Mas aí vai depender exatamente da prova que cada um tem. Essa prova de caráter, que é uma prova, na verdade, né, uma prova que traz para ele resultados, são resultados, na verdade, do passado, que agora ele reencarna para vivenciar experiências que são para ele dolorosas, porque no passado ele também contribuiu para essas experiências dolorosas, ou são provas de caráter para poder impulsioná-lo para o seu futuro. Como nós vivemos no mundo de provas e expiações, a grande maioria das experiências que nós vivemos são consequências do passado. E cabe a nós, então, agora tomarmos as decisões para mantermos firmes nesse propósito, mesmo diante dessas dificuldades, né, propósito esse que é exatamente ali o objetivo do nosso crescimento, da nossa transformação diante do histórico que nós já construímos, que nós já escrevemos. Então, sem dúvida nenhuma, sim. Hoje nós temos no Brasil aqui, né, que para nós é muito difícil de nós analisarmos, né, quais são exatamente as exigências e os aprendizados oferecidos por cada ambiente aqui da nossa sociedade terrena. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, dentro do Brasil nós temos pessoas que vivem em lugares muito difíceis, pessoas que vivem com certo conforto, em outras nações onde existe ali um desenvolvimento maior, outras nações em que parece que o que mais impera é sempre a dificuldade, sempre aquelas grandes lutas, onde existe ali a miséria, onde existe a doença, onde existe ali o ódio proliferando entre as pessoas. Então, cada um reencarna num ambiente que é compatível com a sua natureza e com a sua necessidade. E é isso que nós ainda não compreendemos. Porque não conhecemos a história de cada um. Compreendemos o porquê do indivíduo reencarnar ali, de sabendo que ele tem algum vínculo com aquela situação, mas por quê? O que ele fez para poder viver aquilo ali? Isso nós não sabemos e nem é da nossa conta também. Porque isso diz respeito à história de cada um. E somente entende isso, somente sabe isso, aqueles que dizem respeito àquela experiência, o próprio indivíduo, os seus companheiros de jornada, os seus orientadores espirituais. O resto para nós é simplesmente curiosidade, não é da nossa conta isso. Nós ficamos imaginando do porquê pessoas reencarnarem assim. Pessoas que reencarnam em países muito bem estruturados, que têm um índice de desenvolvimento humano dos mais altos,
onde tudo ali parece perfeito em termos de vida social, de vida material, de vida financeira. Por que aquele indivíduo reencarna e qual é o aprendizado que ele vai ter ali? Enquanto que nós vamos lá para países africanos, por exemplo, ou da América Latina, ou países asiáticos, em que parece que é uma vida completamente nula de tanto sofrimento que ele tem. Mas na verdade de nula não tem nada, pelo contrário, ali tudo de nula, né, não tem nada, porque ali tudo que é experimentado traz para o espírito ali um tipo de experiência que vai fazer com que ele evolua. Às vezes impulsionando e trazendo para ele maior responsabilidade. Pelo fato dele ter ali as condições favoráveis para o seu crescimento, enquanto que para outros é muito mais desafiador, exatamente porque ele próprio criou esse desafio. Angelina trouxe para nós, né, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, né? A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições, e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em alta voz as ideias que não são a de todos, né? Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que essa fraqueza e uma covardia tão grande quanto a de fugir do momento do combate, né? Tudo a gente tem que perguntar a gente mesmo, né? Então, a nossa presença, a nossa participação do mundo nas grandes transformações exigem exatamente isso, essa coragem de nos expormos. Mas a gente lembra sempre, né, que como é colocado por Erasto, né, Deus nos julga pelas nossas intenções. Muitas vezes a coragem de um é aquele espírito rebelde, que sim, ele pode estar dizendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Mas ainda assim, se o resultado for positivo, né, a gente lembra que um crédito vai ser depositado na sua conta, mas ainda assim ele tem também depois que se ajustar perante os interesses egoístas que muitas vezes o modificou. Então nós vemos isso no nosso mundo hoje. Não apenas opiniões, mas ações também, que são praticadas de indivíduos que agem certo pelo motivo errado. Olha que curioso, né? E isso de fato acontece. Então o que nós vemos aqui na nossa sociedade, hoje, com relação ao meio ambiente onde nós vivemos, né, hoje nós temos estudos da sociologia, da pedagogia, da psicologia, da filosofia, que procuram analisar por que um indivíduo se comporta dessa ou daquela forma a partir da influência do meio onde ele vive. Porque o que poderia ser feito para que isso se modificasse? Aqueles espíritos, né, não raras vezes mostram histórias de sucesso de pessoas que reencarnaram num ambiente de pobreza, de violência, e ainda assim foram capazes não apenas de vencer na vida financeiramente, mas também de se tornarem pessoas proveitosas, pessoas que conseguiram não apenas se transformar, mas colaborar com a transformação dos outros. Esses são aqueles que abraçaram determinadas missões, determinados compromissos, que só eles sabem por quê, e que acabaram sendo bem-sucedidos, enquanto que muitos outros acabam cedendo às tendências. Nós lembramos, inclusive, no livro O Céu e o Inferno, em que espíritos escolhem como provas reencarnarem num ambiente em que eles são mais provocados. Por exemplo, um alcoólatra que reencarna, um espírito que viveu o alcoolismo, desencarna, ele volta a reencarnar como prova de caráter, exatamente num ambiente em que ele será constantemente estimulado a voltar ali a usar o álcool como sendo ali uma forma de prazer, uma forma de satisfação. Em que aquele que traz a violência, e ele vai tentando domar esse instinto inferior primitivo, que ele ainda traz em si, reencarnar exatamente no ambiente onde a violência se encontra presente. E ele pode dar vazão a essa tendência que ele já traz, ou demonstrar um autocontrole para vencer a si mesmo, que é o mais importante. Há aquele que é o corrupto, há aquele que é o vicioso, há aquele que é o egoísta, cada um ali reencarna no seu meio. E não é diferente para cada um de nós. Claro que algumas experiências se sobressaem muito mais para certos indivíduos do que para nós. Mas todos nós somos testados de alguma forma dentro das necessidades que nós temos. Então, aquilo que é apresentado para nós
Colocando aqui então, colocando que o ambiente em que o indivíduo nasceu, as poderosas, que ele coloca assim, ó, com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então ele traz para nós aqui também a responsabilidade daqueles que, embora vivendo naquele meio, ou de alguma forma tendo contato com aquele meio, possa utilizar dos seus recursos, de suas capacidades para auxiliar aqueles que estão vivendo nesse ambiente. Exatamente aqueles espíritos que, de alguma forma, assumem ali uma pequena missão de utilizar investimentos, de utilizar as suas capacidades para ajudar aqueles que estão nesse meio hostil, tendo a necessidade de um apoio para se desenvolver. Então, claro, né, o que é colocado por Emmanuel é que sozinho é sempre muito difícil da gente vencer as nossas dificuldades. É sempre muito difícil de lutarmos contra os nossos impulsos. E tudo se torna muito mais prático quando o auxílio vem. Algumas vezes o auxílio espiritual se torna muito mais relevante, e outras vezes, né, o auxílio material é muito mais objetivo, exatamente porque o indivíduo, diante das suas necessidades da matéria, será exatamente essa influência, esse apoio, que vai auxiliá-lo a vencer a si mesmo, a vencer as suas tendências. Então é colocado que sim, sem dúvida nenhuma. Todos de alguma forma, né, Brasa? A gente pensa muito nos professores que influenciam o intelecto, mas a gente tem aqueles que influenciam espiritualmente, aqueles que influenciam culturalmente, aqueles que influenciam socialmente. Um comerciante, por exemplo, que procura influenciar o meio de alguma forma, aquele que é um empresário, aquele que é um comunicador, seja lá como for, né? Tem todos ali, né? Todos os aspectos ali sempre são favoráveis para aquele que consegue. Então, no caso, por exemplo, de um professor que transmite conhecimento, e não apenas o conhecimento, mas um conhecimento bem direcionado, com um bom exemplo, né, vai levar inspiração para aqueles indivíduos que precisam dessa inspiração, desse estímulo para poder mudarem, se modificarem, se transformarem. Né? Então, da mesma forma, nós temos aquele que é um pastor de uma comunidade, um padre, um palestrante, seja lá como for, que pode, de alguma forma, levar uma sementinha de esperança e estimular para que essa sementinha possa germinar e transformar a vida daquelas pessoas. Então, são muitos aqueles que trabalham nesse sentido. Mas olhando pela perspectiva do indivíduo, né, é ele que muitas vezes escolheu ou foi direcionado para esse ambiente para que ele pudesse lutar contra si mesmo, lutar contra a sua própria história, né, ou melhor, contra o resultado da sua própria história, e possa construir um futuro diferente. E para finalizarmos, próxima questão aqui também, o que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então aqui ele fala sobre a capacidade que nós temos de assimilar pensamentos, ideias que estão em torno de nós, nos auxiliando nas nossas decisões e nos auxiliando também, né, nas nossas ações. Porque, como é colocado para nós aqui, é aquela mente mais favorável, é aquela mente mais receptiva que se torna a mais beneficiada. Eu me lembro de um comentário de um comentarista de futebol, que eu achei muito interessante e que parece ser bem interessante para a gente aplicar agora. Ele diz assim que o bom posicionamento de um jogador faz ele receber um passe, mas aquele que se movimenta mais tem preferência. Usando isso para a nossa analogia, aqui com relação à intuição, todos nós estamos aqui aptos, estamos aqui disponíveis para recebermos as intuições que vêm do alto, já que todos nós temos uma relação muito estreita com o mundo espiritual. Mas somente aqueles que se preparam, se capacitam, não apenas intelectualmente, mas também mentalmente, são os mais favorecidos.
Então todos nós estamos aqui, independentemente das nossas crenças, independentemente das nossas condições sociais ou religiosas, ou opções religiosas, não importa. Todos nós somos constantemente influenciados e inspirados por tudo aquilo que vem do mundo espiritual. Então, de acordo com a faixa vibratória, de acordo com os interesses, de acordo com a nossa preparação, essas influências se tornam muito mais claras e muito mais proveitosas, porque nós estamos nos preparando para isso. Todos os dias nós nos reunimos para fazermos os nossos estudos. Aqui, e tem claro também os estudos que cada um faz nos locais onde frequentam, nas palestras que escutam, nos livros que leem, né? Então a gente lembra que a nossa mente se torna muito mais aberta a essas influências exatamente por esse preparo. Porque não é apenas uma leitura que nós fazemos aleatória, não é apenas uma palestra ou uma experiência que nós vivemos dentro da nossa doutrina, por exemplo, que vai nos ajudar nisso tudo, mas é fazermos isso com consciência do que nós estamos fazendo. Sabendo que essa preparação, sabendo que essa conexão com o mundo espiritual se estabelece exatamente porque nós abrimos os nossos canais de comunicação. Somos nós que nos colocamos à disposição de uma forma deliberada, de uma forma escolhida, decidida, de querermos receber essas informações, de querermos receber esse auxílio. Então tudo depende muito da nossa própria preparação, da forma como nós nos posicionamos diante do mundo espiritual. O Genil lembrou, né, nossos pais não tiveram vícios, né, convivo com pessoas que vivem em vícios, né, mas sempre achei que o vício, seja qual for, é um desafio para cada ser, né? Pois é. Influenciados nós somos o tempo todo, né, Angelina? Nos meios de comunicação, que hoje, infelizmente, visa muito mais o comércio, o lucro, do que qualquer preocupação em transformar as pessoas. Tanto é assim que nós vemos, né, que nos telejornais, por exemplo, a pauta principal são as notícias do dia, mesmo que sejam aquelas das mais degradantes. Mas quando você coloca uma notícia de mostrar, por exemplo, trabalhos sociais que foram feitos, ações nobres de pessoas, isso tudo não dá notícia. Isso tudo não chama atenção. Nós queremos ver sangue, nós queremos ver ação. Se alguém ficar durante 3 horas falando sobre boas ações, falando sobre coisas bonitinhas, as pessoas não têm paciência para isso. Mas quando você coloca alguém durante 3 horas com aquele perfil sensacionalista, lançando todas as desgraças do nosso mundo, isso tem uma audiência enorme. Então as influências chegam para nós de todos os lados e nós entramos em sintonia com ela de acordo com as nossas buscas. O que exatamente eu estou buscando? O que exatamente eu quero para me satisfazer dentro dos meus interesses? Então por isso, né, o que nós vemos dentro dessa questão que é colocada para nós é exatamente ali nos prepararmos, nos capacitarmos para estarmos cada vez mais ligados e abertos a recebermos essas inspirações. A intuição, a inspiração, ou muitas vezes até mesmo de uma forma mais clara, de uma forma mais ostensiva, a própria comunicação. Que certamente ali nós temos, né, uma legião de amigos, de trabalhadores, de colaboradores, de familiares, de protetores que estão vinculados conosco, mas quantos somos nós que nos conectamos com eles? Eu me recordo de uma comunicação que mostrava como é difícil ser um orientador espiritual. Eu não me lembro exatamente se era Humberto de Campos, mas ele contava a história de um dirigente de um trabalho mediúnico, que durante muitos anos, né, fez ali um bom trabalho, orientando a sua equipe, auxiliando tantos e tantos espíritos que eram conduzidos para aquele trabalho, até o momento em que ele desencarna. E aí então, depois de passar aquele período introdutório no mundo espiritual, ele é direcionado exatamente para trabalhar espiritualmente junto ao grupo que ele orientou. E ele começou a perceber como era difícil trabalhar com aqueles colaboradores que atuavam ali, lembrando sempre, né, trabalhavam com a mediunidade ostensiva. Então, quer dizer, não era uma coisa assim, eu acho, eu sinto, era uma coisa que era patente. E ele então podia perceber como era difícil se comunicar, auxiliar aquele grupo de trabalhadores
quando ele estava agora do outro lado. Inclusive ele mesmo, que também criava as dificuldades, né, porque a gente pensa assim que o dirigente de um trabalho mediúnico, ele só tem comunicação aberta com os espíritos durante o momento em que ele se reúne no grupo. Mas no seu dia a dia, quando ele acorda, quando ele vai trabalhar, quando ele se relaciona, os espíritos estão ali o tempo todo tentando também intuí-lo em alguma coisa para tomarmos uma decisão, e ele toma a decisão errada, porque ele está muito mais ligado naquilo que ele vê no seu dia a dia de uma forma prática do que aquilo que vem do alto. Então nós estamos ainda num processo de desenvolvimento do entendimento do que são essas forças, essas energias sutis que nos envolvem. Nós estamos aprendendo a lidar com isso ainda, e estamos aprendendo de modo muito lento. Porque a influência da matéria sobre nós é uma influência muito forte. É uma influência muito poderosa, e até mesmo as escolas do espírito, né, que são as religiões, que deveriam fazer esse papel, elas não estão entendendo qual é exatamente a função delas. Elas estão valorizando muito mais os interesses do mundo físico do que se tornando educadoras do espírito para trazer para nós o entendimento sobre a nossa realidade. Entender que nós somos espíritos, que mentalmente nós estamos conectados, que a intuição, que os valores, que a faixa vibracional, tudo isso se torna elementos que não têm relevância na nossa formação, na nossa capacitação. Brasenbru, né, está nascendo tantas crianças com gênios completistas, né, vão sofrer demais com os ignorantes. Né? Então esses espíritos que estão vindo para colaborar, espero, né, assim nós queremos, né, Brás? Eles estão ali se preparando fortemente para lidar com as resistências do mundo. Porque nós estamos tão habituados a viver, a ter esse modo de vida que nós adotamos, né, em que a força, o egoísmo, o poder, a sensualidade, os interesses materiais estão tão enraizados na nossa consciência que esses espíritos vão trazer métodos e ideias diferentes que nem sempre serão compreendidas. Mas é um trabalho que a gente lembra também que não é um trabalho feito no nosso tempo, não é um trabalho feito no tempo do mundo espiritual. É um trabalho que sabem que não é apenas uma geração que vai fazer isso. São espíritos que vão lançando essas primeiras sementes e depois virão outros, né, para ajudar a cultivar e fazer florescer, para podermos no futuro colhermos os melhores frutos. Então é um trabalho difícil de transformação do nosso mundo, principalmente no campo da espiritualização. André colocou, né, levamos um bom tempo até nos acostumarmos e entendermos que os espíritos nos acompanham em todo lugar e a toda hora. O importante é estarmos atentos às intuições que recebemos. O treino para não nos deixarmos levar por ideias negativas, né, vigiar e orar. Né? Então, quer dizer, a teoria a gente sabe, André. É questão agora da gente assimilar de fato. Né? Dudu lembrou aqui também, nós somos antenas o tempo todo recebendo algo. E o pensamento diário acaba guardando coisas que vão ser lembradas na hora certa, de formular o que seria para ser colocado na hora certa. Né? Aí a sua intuição falará no momento que terá que ser lembrado e falado. Né? Legal. Né? Então nós estamos ali registrando tudo, que seria assim da mesma forma que nós lemos alguma coisa, que nós assistimos alguma coisa, nós vimos alguma experiência e tal, né? E de repente a gente está fazendo um estudo e vem ali uma ideia, de repente a gente está fazendo um trabalho e vem alguma coisa que a gente lembrou. E intuitivamente acontece da mesma forma. Né? As memórias que nós guardamos sobre aquilo que vem do mundo invisível também se torna para nós recurso que vai ser usado oportunamente. Né? Então a gente tem que fazer com que a nossa mente se torne cada vez mais sensíveis, cada vez mais abertas e aptas a receber essas influências. Por isso, então, como foi colocado para nós, finalizando aqui o nosso trabalho, foi dito então aqui que o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia. Tudo isso são grandes veículos que vão ampliar a nossa intuição em todos os aspectos. Estudo perseverante, esforço sincero e meditação sadia. Tá então a receita para que nós nos conectemos com o plano espiritual, principalmente o plano espiritual superior. Então é isso, meus amigos. Fechamos por aqui. Questão 122 foi a última que nós lemos. E vamos lá. Vamos nos preparando então para a semana. A nossa semana que chega, nos trazendo aí sempre oportunidades de nobres realizações. Fechando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. André coloca, né, o problema e o esforço
sincera e permanente, né? É questão de condicionamento, né, André? Quando a gente vai treinando, chega uma hora que alguns tipos de comportamento se tornam reflexo. Então temos que estar o tempo todo, né? E algo também que não é de uma hora para outra, né? Lembremos sempre disso. O processo é lento, mas é um processo que ele acontece de fato. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.